Olá, eu sou Eli Wassa e esse é o Play, um podcast multiverso. E no episódio de hoje, estamos aqui por causa dela, a música. Por isso eu vou bater um papo com ele que faz parte da história e do desenvolvimento da música eletrônica no Brasil. Seus sucessos Suddenly Funk e Pontapé colocaram nossa música em protagonismo internacional. E eu soube que antes dele tocar pela primeira vez em um clube, ele ficou 6 horas ensaiando na casa de um amigo. Ninguém melhor para me contar essa história que o próprio Renato Cohen. Renato, me conta, tudo bem? Prazer estar com você aqui. É verdade essa história? Como é que foi isso? Nossa, é verdade, assim, tipo... Não, é que assim, eu fazia live, né? E a primeira vez que eu fiz live foi no Hells e tal. E aí eu me virava, assim, né? Mas discotecar, assim, eu tocava em bar, né? Porque eu comecei a tocar, eu fazia uma noite na Torre do Dr. Zero, mas era bar, né? Não era clube. No lendário. E daí, assim, a primeira vez que eu toquei mesmo com o DJ foi na Louca. Que você foi residente de lá. Que eu fui residente, Mas foi o primeiro lugar que me chamou pra tocar. Ninguém queria que eu discotecasse, né? Quando me chamavam, queriam live. E daí eu fui pra tocar, assim, e eu tinha um amigo que tinha os toca-discos, eu comprava disco, mas eu não tinha toca-disco, né? Tinha na casa desse amigo. Então Nossa, nesse dia que eu fui tocar, eu passei a tarde inteira lá, treinando. Tinha disso, né? Assim, de treinar, né? Porque... No começo tem mesmo, porque né? É difícil tocar com disco, não é fácil. Aí deu tudo certo no fim. No final você virou residente da Louca, ficou lá um tempo, né? Fiquei uns bons anos lá. Com a Aníbal. E quando foi que você percebeu a sua ligação com música eletrônica e pensou, é isso que eu quero... Assim, ligação com música eu tive desde criança, né? Quando eu tinha uns, 8 anos, eu comecei a tocar bateria. Eu e meu pai, a gente construiu uma bateria caseira, assim. Os pratos eram de aço inoxidado, né? Essas coisas, comprava em ferro velho, então a gente foi montando mesmo. Seu pai gostava de música porque ele é médico, né? Mas ele sempre gostou e sempre me incentivou, assim. Ele que me ensinou, assim, os primeiros beats e tal, né? Assim, que cada tipo, assim, rock é assim... Jazz é assim. Jazz é assim, isso é valsa, isso é não sei o quê. Tipo, ele me ensinou o princípio, assim, né? E eu tive 1 milhão de bandas na adolescência e teve uma banda que até é um pouco conhecida, né? O Disque Putas, que a gente tinha umas coisas, tinha bateria eletrônica, tinha algumas coisas assim, porque a gente não tinha como gravar muito, né? Então, em vez de microfonar a bateria, eu usava bateria eletrônica. Esse foi o meu primeiro contato com máquinas. E que daí que eu vi que eu não precisava de uma banda, né? Que eu podia fazer minha música sozinho, assim. Esqueci a pergunta. E você começou a tocar meio em meados dos anos 90. Como é que era a cena? Você saiu do Disque Putas e começou a produzir música eletrônica sozinho? As coisas começaram paralelas? Já lembrei a pergunta. Aí o dia que eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, foi a primeira vez que eu fui no Hells. Porque eu não gostava muito de música eletrônica. Música eletrônica pra mim, assim, eu conhecia EBM, conhecia... Depeche Mode, que era tudo meio dark demais pra mim, era tudo muito sério. O que eu mais conhecia era EBM, né? Que eu gostava de punk e hardcore, essas coisas. Então, quando você ia num clube que tocava isso, também tocava EBM, né? Tinha uma hora da noite que ia tocar aquilo. E eu achava muito sério, assim, achava muito meio chato, assim. Até a estética era muito séria, super rígida, né? Tipo... Aquelas bandas, sei lá, burguesia, sabe? As caras, né, marchando, assim. Pra mim era um pouco demais, assim. E aí eu descobri algumas bandas, que eu nem lembro o nome e tal. E, assim, eu gostava um pouco, né? Mas... E eu gostava, eu tinha descoberto o GABA há pouco tempo, assim. Que eu me encantei, porque era uma música que era mais pesada do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Que você gostava de punk hardcore, então fazia sentido. E daí eu descobri uma música que era muito mais pesada, né? E eu fiquei encantado com aquilo e tal.
Mas era muito rápido e tal, né? Não era uma coisa muito pra dançar e tal. E a primeira vez que eu fui no Hells, quando eu ouvi aquela música, eu não sabia que existia, entendeu? Era o Mau Mau que tava tocando. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, é isso, assim, demais. E daí eu comecei a ir toda semana e tal, né? Aí... E o que você acha que te encantou quando você descobriu essa cena? Porque você veio da cena de punk, hardcore, tinha o Disque Putas, que também não era eletrônico. Não, o Disque Putas era tocado e, assim, eu tocava bateria, o resto eram... As meninas que tocavam, elas não sabiam tocar, né? A proposta da banda era justamente não tocar. Não músicos. Era não música, assim. Pra mim, né, eu vejo como já eram... Eu já tava de saco cheio, sabe? De tudo e essa era a única coisa que eu conseguia... O único caminho que eu conseguia ver, assim. Então, pra mim, o rock já tinha dado, assim. E daí, sei lá, não sei, era uma música que tinha tudo. Tinha uma força, tinha groove, sabe? Era meio... podia ser funk, sem deixar de ser pesada, sabe? Né? Porque na época tinha peso Tinha muito, né? Tudo era muito sujo, era muito pesado. E né? rápido, né? Muito rápido. E quais os desafios que você acha que enfrentou quando você começou a produzir lá atrás? Bom, não existia internet, né? Não existia nada disso. Eu aprendi a falar inglês lendo o manual, assim. Foi meu primeiro foi a primeira vez que eu vi uma utilidade para se falar inglês, né? Fora da escola, assim. Então, assim, eu não tinha nem pra quem perguntar, sabe? Eu andava um pouco, assim, com os caras que faziam publicidade, porque eles usavam MIDI, eles faziam, assim, não música eletrônica, mas eles faziam música pelo processo eletrônico. E eu tinha que colar nesses caras pra tentar entender alguma coisa, assim, pra aprender alguma coisa. E aí, porque hoje poucos... é muito democrático esse hoje acesso. É muito... Não, e hoje, fora assim... Antes não, era uma coisa bem... Eu não sei se é a palavra certa, mas era elitizado porque os equipamentos eram muito caros também, né? O acesso era difícil, né? Hoje em dia é muito fácil, é ridículo, né? Fora assim, que realmente hoje você pluga as coisas e elas funcionam, né? E na época não era assim. Não. Não mesmo, assim, tipo, você configurar uma placa de áudio, assim, era um dia inteiro. Aí tinha alguns amigos, sei lá, o Xerxes. O Xerxes era o mais nerd, assim, né? Então, qualquer problema, todo mundo sempre ligava pra ele. Ele era o que mais... Era mais cabeçudo, assim. Mas você tinha alguns amigos que você perguntava e a gente se ajudava, mas não tinha informação nenhuma, assim, né? É diferente de você comprar uma guitarra, ligar ela e sair tocando, né? Então foi meio difícil, assim, mas... E você foi aprendendo tudo sozinho, assim, conversando com alguns poucos amigos que tinham conhecimento. Foi tudo sozinho mesmo. E é engraçado, assim, que eu penso que se eu... Assim, na Europa eu acho que as pessoas têm uma coisa de dividir a informação, né? E eu acho que depende da cultura, assim. No brasileiro não tem isso, né? O brasileiro tem uma coisa de... o que eu sei eu guardo pra mim, né? Cada um faz seu corre. Cada um faz o seu e... Assim, nem existia um mercado, né? Mas eu acho que é da cultura já do brasileiro de, tipo... Assim, se esse cara melhorar muito... Eu sei, vai concorrer comigo. Ele vai passar por cima de mim, né? Eu lembro que eu saía pra ver o seu live... E você tocava, você usava aqueles computadores enormes ainda, porque não tinha... Como é que carregava e montava tudo isso? Tinha um monitor, né? Que era enorme. Que não era fininho, era comprido, de tubo. Era aquele né? tubo, Aí tinha a mesa. Aqui em São Paulo eu levava a minha mesa, levava o meu monitor e tal. Mas aí, às vezes, viajava, eu tinha que pedir uma mesa de som, um monitor. E eu levava o meu computador mesmo. Nem lembro agora. Não, eu levava o meu mesmo, tinha que ser. Que era um computador de mesa, assim, computador né? De mesa. Levava só o CPU. Imagina. Tem foto dessa época, você vê. Assim, impensável hoje em dia, né? Nossa! Fora que, assim, o live inteiro devia ter, sei lá, 50 megas. Né? Mas aonde você ia enfiar 50 megas, né? Pra levar pra um outro computador em outro lugar e tal? Tipo, impossível, né? E nem faz tanto tempo assim, né? Faz tempo. Faz tempo, para, Renato! Faz 20 anos. Faz mais de 20 anos, é verdade. E de lá pra cá, como você enxerga a evolução da cena eletrônica?
O que você acompanhou tudo, né? Desde o comecinho até agora, porque você continua tocando muito, lançando muita música. Como que você enxerga isso? Você diz no Brasil? No Brasil. Eu acho que sim, cresceu muito, melhorou muito, né? Em todos os aspectos, desde produção musical, DJs, festas, assim, né? Hoje em dia não tem comparação. Era muito precário antes, né? Era. Eu tenho inveja, assim, dessas pessoas. Eu queria ter 20 anos hoje, né? Tipo, é tão mais legal, né? Assim, é tão mais divertido. Organizado. E assim, as coisas funcionam. Eu lembro, a primeira vez que eu fui pra Europa, em 96, eu fui um monte de festa em galpão, assim. Eu falei, gente, mas por que não pode ser assim no Brasil e tal? Era impensável, né? Uma festa num galpão, assim. Quem que ia alugar um galpão? Quem ia ter dinheiro pra alugar um galpão? E botar um né? som legal, ou invadir, né? Que na Europa você invade, sei lá o que acontece. Os caras chegam lá e falam, por favor, se retirem e tal. Depois, quando parem, veio um policial e falar, com licença, vocês podem parar a festa. Imagina a surra que você ia tomar aqui, você invadir um galpão da Moca, vem a PM te tirar. Então, era muito distante, né, as coisas. E, sei lá, acho que hoje em dia é tudo mais fácil mesmo, né? Desde, assim, você juntar pessoas. Hoje em dia, você junta 500 pessoas, assim, né? É muito fácil. Então, isso garante o público, garante o ingresso, garante, né? Antes era sempre uma marca, um playboy, né? Verdade. Era alguém que tinha a capacidade de a grana pra fazer acontecer. Pra fazer acontecer. Então era sempre um monte de gente dependendo de alguém que tava lá por outras razões, né? Por, sei lá, geralmente pelos motivos errados, né? Então, porra, hoje em dia é muito, muito mais legal, né? Sim. Você vê uma mudança do público ao longo dos anos. Eu sei que tem gente que deve te acompanhar desde lá de trás. Sim. Mas a gente vê uma renovação constante, sim, né? Claro. Fora isso, que eu acho que no Brasil, aí não tem nada a ver com música, assim. Mas a vida aqui é muito difícil, né? Sim. A vida é muito dura, assim. Você vê lá na Europa, você vê gente de 45, 50 anos indo em festa também. Aqui, sei lá, né? Quando você tem um filho aqui, sua vida acabou, sabe? Você vai ter que ter 2 empregos, você não vai ter mais tempo para essas coisas, assim. Mas eu não acho que eu acho que é porque a vida é dura mesmo, né? Chega uma hora que você tem que fazer seus corres. Você tem que fazer suas coisas, você tem outras prioridades, né? Então, aqui troca muito, né? Eu acho que o público daqui vai sempre se renovando. E eu acho muito rápido, né? Muito rápido. E eu acho que nos últimos 10, 15 anos... Não, 10 anos. Os últimos 5, 10 anos, assim, é um público muito, muito legal, assim, né? Que conhece muito, que, sei lá, que tá lá pelas razões... Que eles vão nos lugares pelas razões certas, assim. Principalmente nas festas independentes de São Paulo, totalmente, né? Porque tem a cena mais mainstream e tem a cena das festas independentes que não tem nada a ver uma com a outra, né? Antes era tão pouca festa... Que era tudo meio junto. Tudo junto, né? As coisas mais com patrocínio, com grandes marcas, meio reuniam o underground e o mainstream no mesmo. Fora que, assim, de qualidade mesmo, né? Sei lá, pra mim o som sempre foi a coisa mais importante. E, pô, era foda também, é chato você ir numa festa que a festa em si é legal, mas, tipo, não dá nem pra você ouvir a música, porque o sound system é tão ruim, né? Hoje em dia não tem... Quem tem 25 anos hoje em dia... Não sabe que nunca foi numa festa perereco ruim, né? Precisa ser muito azarado na vida, porque... Esse povo nem sabe o que é uma festa ruim, né? Não sabe. Ruim não, né? Com som ruim, assim. Mas, de vez em quando eu pego algumas ainda, Renato, viajando quando a gente vai pra outras cidades meio fora de São Paulo. Às vezes São Paulo tá muito... Tá muito avançado muito diferente, mesmo. E como você se prepara como DJ pra tocar? Você quer saber mais sobre aonde você vai tocar, como que é a festa, como que é o público? Não, eu vejo na hora. Tipo, na hora eu vou saber o que eu vou fazer. Essa coisa de se preparar antes, eu acho... nunca dá certo, é sempre uma ilusão. A hora que eu vou começar a tocar é que eu realmente sei o que eu vou fazer. Tem uma coisa, assim, que é engraçado. Eu vejo essas gerações novas e tal. Eles têm uma coisa muito já pré-estabelecida, né? Sim. E eu acho que
sei lá, os DJs mais velhos, eu pelo menos, assim, eu vou pensar meio que em tudo, assim, desde o espaço, sabe? Como que vai ser. Tipo, assim, às vezes eu chego num lugar que tem um pé direito gigante, entendeu? E um monte de parede de concreto. Assim, tem uma série de músicas que eu já sei que eu não vou tocar. Que vai entendeu? soar mal ali dentro. Que não vai dar certo. Ou pra você conseguir manter, né, um clima X ali, se você tentar outras coisas, você vai estragar tudo, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso outro dia. Assim, tem muita gente nova que o trabalho deles eles criam a festa inteira, né? É quase um trabalho de arquitetura mesmo, né? Sim. Você cria uma coisa tão bem montada que você vai criar, assim, esse ambiente. Nesse ambiente perfeito, você pode tocar qualquer coisa, Sim. né? E que vai funcionar. Então, o trabalho tá até nisso, né? De montar tudo, de criar o ambiente perfeito. E eu não, assim, eu sempre cheguei, assim, os últimos 20 e tantos anos, você chega lá na hora e vê o que vai ser, né? Então, pra mim, é isso. E você acha que essa capacidade de improvisar e de ler uma pista, eu acho que é uma qualidade especial, uma coisa um pouco rara, Renato. Pra você parece fácil, mas eu não acho que todo DJ tenha isso. Não, acho que não. Até porque cada vez mais as coisas são mais estereotipadas, né? E mais subdivididas em grupo, né? Sei lá, tipo, tem muita gente nova que os caras falam sobre BPM, né? Assim, eu toco tal BPM. Ou em tal tom. Aí assim, em tal tom, né? Tipo, isso é o fim do mundo, assim. Não, gente, a tecnologia facilita, assim, mas tipo, meio emburrece. Não, pra mim, assim, é começar a criar um monte de regra em cima de coisa que não tem cabimento, né? Então o cara ele vai deixar de tocar uma música X porque ela não tá num BPM, sabe assim? E tem música que eu nunca toquei no BPM certo, assim. Eu também, um monte, várias. Tinha disco que você... Que soa melhor, sei lá, você vai tocar ele no mais 8, no menos 8, sei lá. Às vezes, sei lá, disco que aí em 33 você toca em 45, sei lá, acontece. Não, mas justamente esse é o trabalho de um DJ, eu acho, né? Se apropriar das coisas e criar a sua própria história, né? Se você não tá fazendo isso, você é só um tocador, assim, de música. O que eu acho que isso tem os dias contados, porque um algoritmo vai fazer isso muito melhor, né? Então, qual é a razão de não ser um algoritmo fazendo isso em festas, né? Pra que você precisa de uma pessoa? É engraçado, assim, que DJ, né, é um trabalho que, assim, eu acho que começou com a jukebox, né? E acho que eu não consigo pensar em nenhum outro exemplo na história da humanidade de uma coisa que começou numa máquina e teve que ser humanizada, porque a máquina não dava conta, né? Tipo, geralmente, né, as coisas começam com a mão humana e daí vira uma máquina, a máquina vai cuidar. Sim. Isso é uma coisa que teve que ser humanizada porque a máquina não conseguia ler as pessoas. Quer dizer, esse é o grande ponto de um DJ, eu acho, né? É você ler a pista, ler as pessoas, né? Eu acho que, assim, o que faz um bom DJ é essa antena, né? Assim, tô falando isso, né, de DJ, não assim, esses DJs gigantescos, né? Assim, que tocam pra multidões. Que toca pra multidões e tal. Aí realmente não tem o que fazer. O cara vai lá e vai tocar de acordo com toda a campanha de marketing dele, né? Eu já nem acho que tem muito a ver com música mais. Mas um DJ de verdade, assim, que tem uma relação com o público, né? Que tem o feedback do público. Que tem certos valores em relação à música, né? Não, e até assim, tipo, sei lá, pra mim, acima de 5 mil pessoas, eu já acho que é uma outra relação que você vai ter, né, com o público, assim. Sim. Quando você tá num lugar menor, tipo, você realmente sente... A conexão é diferente, então, né? Você tem uma conexão muito mais forte, né? Quanto menor o lugar, mais forte é a conexão. Muita gente começa já a diluir isso, né? Você vai ter outras coisas que vai compensar, a energia de tanta gente junto e tal, que é legal também, mas é uma conexão menor, com certeza. Você tem uma preferência, assim, lugares grandes ou lugares menores? O que você gosta mais? Eu gosto dos dois, na verdade. Eu gosto dos dois. Se eu tivesse que escolher um, com certeza lugares menores. Sim. Mas é legal também você ter essa energia gigantesca, sabe?
né? Essa descarga que de energia que você recebe das pessoas. Que são coisas bem opostas mesmo, porque num lugar pequeno você pode ousar mais, você pode experimentar. Às vezes não dá certo, né? O que faz parte da história. E quando você, assim, se você faz uma coisa que não dá certo numa multidão, né? Pra mim, a impressão é como uma energia, assim, uma coisa antimatéria, sabe? Que ela suga, assim, a força de uma maneira e parece que abre um buraco, assim, né? Tipo, quando você tá de frente pra 10, 20 mil pessoas e você faz uma coisa que não funciona... Assim, minha impressão é que você abriu um buraco, assim, tá tudo sendo sugado. Você literalmente bateu o cajado na pista e acabou com fazendo a Mas às vezes você nem esvazia a pista. Mas você sente, assim, que o negócio ficou totalmente, assim, neutralizado. Né? Parece que você tá correndo, assim, tipo um pesadelo, né? Que você corre no mesmo lugar e não consegue se mexer. Ao mesmo tempo, quando você toca alguma coisa e funciona uma energia, é uma sensação indescritível. É legal, assim. né? Você sai do palco... Então, os dois são válidos, eu acho, assim. Os dois são legais. O legal é você poder... Fazer as duas coisas. E o que você pensa quando você sai da cabine e você pensa falar, eu sinto, assim, set. Quando eu fiz um bom set é quando eu tive essa comunicação intensa, né, com as pessoas. Quando eu consegui tocar de tudo, quando eu consegui fazer gente que gosta de techno ouvir disco e gente que gosta de disco ouvir techno, sabe? Consegui passear por tudo e fazer uma coisa... Assim, quando eu sinto que eu consegui surpreender as pessoas várias vezes, assim, uma atrás da outra, entendeu? Aí eu saio sabendo que eu... Sai feliz. Que eu fiz um bom trabalho, assim. E você acha que, o lugar definitivamente influencia, mas você gosta mais de tocar em clube ou você gosta mais de tocar ao ar livre? O que você acha que... Ou você gosta das duas coisas? Eu gosto das duas coisas. Eu acho que clube fica essa coisa mais intimista. Quer dizer, depende do clube também, né? Depende. É muito relativo, assim. E você já passou algum perrengue? Todo DJ já passou algum perrengue. Dava pra escrever um livro. Eu devia ter começado a anotar, porque você eu acho que eu já esqueci. Comecei a escrever, né? Eu devo ter esquecido, assim, milhares de histórias. Porque, né, a vida clubber faz com que as lembranças sejam bem turvas. Mas você já passou algum perrengue enquanto você tocava? Algum momento que, sei lá, você pegou uma chuva desgraçada. Nossa, chuva milhares de vezes, em todos os sentidos, assim, desde esvaziar o lugar e acabar a festa, até... teve uma vez na Bahia que, assim, atrás do palco tinha uma cortina, o cara levantou e me mostraram o mar, assim. O cara falou, tem uma tempestade chegando, assim, né? E dava pra ver a tempestade chegando, assim. Eu já tava com a próxima música pronta, assim, e falei, bom, fudeu, né? Assim, e daí, na hora que eu coloquei a música, tipo, começou a chover e foi apoteótico, assim. As pessoas começaram a pular e se abraçar e tal. Foi totalmente imprevisível, assim. E... foi na Bahia, isso no Réveillon, foi bem legal. Mas, assim, perrengue, acho que é quase sempre, né? Toda vez. Todos os tipos. Já tomei banho de drink, assim, milhares de vezes que... Tipo, gente que veio pedir música e ficou puta e jogou bebida na minha cara. Acho que qualquer DJ, né, passa por isso, assim. E você acha que pra você ser bem sucedido como artista, você precisa fazer as duas coisas bem? Ser DJ te ajuda a ser um bom produtor, ou ser produtor é essencial pra você ter sucesso como DJ? Artisticamente ou comercialmente, você diz? Acho que você pode falar sobre as duas coisas, que são coisas diferentes, né? Eu acho que sim. Eu acho que pra mim uma coisa completa a outra. Eu acho importante, assim, você fazer os dois. Eu acho... assim, sinceramente, por exemplo, se você olhar antigamente, né? Tem muito DJ que nunca fez música e tal, e são brilhantes, né? E não precisa... Mas assim, ser DJ antigamente e hoje são coisas muito diferentes, né? As coisas eram bem separadas de alguma maneira, não? Não, e era mais difícil mesmo. Hoje eu fico espantado. Não tem um DJ ruim hoje em dia, né? É difícil você ver alguém tocando mal, né? Tocar mal
tem, mas ser bom DJ tem bastante. Não, mas que assim, não consegue. por exemplo, antigamente, na época do vinil, assim, a diferença pra alguém que era bom e alguém que era ruim era uma diferença Discrepante. monstruosa. A hora que a pessoa entrava, tipo, acabava a festa, né? Hoje em dia, não. Ah, não é? Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito fácil, assim. Tipo, desde, assim, achar a música, né? Antes você tinha que saber aonde procurar os discos, né? Assim, o cara que tinha um repertório óbvio era muito, assim, né? Na primeira música você já sabia, puta, esse cara não é nada, assim, né? Hoje em dia, às vezes eu me surpreendo, assim, sabe? Tem, sei lá, depois de mim, entra alguém com 20 anos, toca uma música e fala, porra, Aonde? que música é essa mesmo? Né? Tipo, a pesquisa das pessoas. Tocar, eu acho que é uma coisa fácil. Os CDJs hoje, gente. Super, né? Assim, E fora a dinâmica mesmo, que eu acho que discotecagem é você manter, né? Essa dinâmica, manter a coisa forte, assim, né? Sem deixar cair, né? E as músicas hoje em dia, todas têm a mesma, já vem pronto, né? Todas vai ter o mesmo kick, todas têm a mesma master, todas vão bater exatamente no mesmo nível, né? Nesse mundo digital, assim, a diferença entre uma música e outra é zero. Quer dizer, é uma coisa que quem é DJ, quem começou há pouco tempo, nem sabe que isso existe, que você tinha que cuidar disso tudo, né? Então, eu acho que hoje em dia a pessoa deveria ter um trabalho mais a fundo, assim, de fazer música e tal, né? E eu acho importante fazer as duas coisas. Eu acho interessante também. E comercialmente eu acho que é como as pessoas vão se interessar pelo seu trabalho. Ainda mais hoje, que tipo, assim, discotecar é igual tocar violão em Ubatuba, assim, né? Não é? Qualquer pessoa faz isso. O que é legal, porque realmente é uma coisa legal de se fazer, né? Sim. É uma coisa prazerosa, assim, né? Mesmo. Quando você tá sozinho e você fica tocando, sabe? Infelizmente. Viajando, conhecer outros assim, infelizmente lugares. tem essa glamorização, né? Tipo, é um trabalho que é legal de se fazer. Não importa demais. que se você faz no seu quarto ou você faz pra uma multidão, assim, é uma coisa prazerosa. Então, eu acho compreensível todo mundo querer ser DJ, porque, claro que é legal, entendeu? É demais, gente. Não é? Poder viver disso é maravilhoso, né? Mas Não, tem eu toda digo essa... pela experiência, nem como um trabalho. É. Eu não acho, tipo, tem muita gente que não vai ver isso como um trabalho. Mas é uma coisa prazerosa de se fazer. Tocar em casa, né? Muito mais legal, eu acho, do que tocar violão em Ubatuba, entendeu? Mas legal. Que vai demorar pra você conseguir tirar alguma coisa do violão, assim, né? Que soe decentemente. Eu acho que discotecar é uma coisa que automaticamente você já vai sentindo ali que você tá, né, fazendo alguma coisa e tal. Eu acho... É legal, assim. Então, assim, profissionalmente e tal, eu acho que sim, a pessoa deveria fazer as duas coisas. Ter um trabalho mais a fundo na música. E existe uma... A gente já falou brevemente sobre isso, mas você acha que tem uma troca intensa entre os DJs aqui no Brasil, mesmo lá fora? Você acha que as pessoas se veem como concorrentes ou tem essa comunidade mesmo que... tem Eu acho que diálogo. A mesma coisa que a gente falou. Por exemplo, na Europa as pessoas realmente se ajudam, né? Porque tem menos concorrência, né? Em todos os sentidos, né? Desde uma receita de uma comida até um nome de um disco, né? Aqui... Hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Mas realmente, assim, na época, por exemplo, eu tampava os rótulos do disco. Todo mundo, Todo né? mundo tampava. Todo mundo tampava para as pessoas não ter verem. acesso, Mas assim, né? Para você conseguir um disco bom aqui, há 20 anos atrás, você ia ter que pagar, né, o preço, pagar o correio, tudo. Ou viajar. Sim. Ou viajar. Mas assim, você descobria um disco bom, aí você ia pedir os outros discos desse selo. Né? Antes da internet, isso, na verdade. Sim. Antes de você poder escutar o disco na internet e tal. Então, vamos supor, você descobriu um disco bom. Aí tinham mais 10 discos desse selo. Você ia comprar os outros 10, Sim. entendeu? Aí, de repente, os outros 10 iam ser horríveis. Isso aconteceu bastante comigo, assim. Aí, tipo, no fim você comprou 11 discos, né? Esperou, gastou dinheiro e tal. Se fudeu. E daí, quando você tá tocando aquele bom, vai chegar um cara lá, que disco é esse aí? Entendeu? Tipo,
tal disco, né? Aí no dia seguinte ele volta, e esse aí, qual que é? Fala, se toca, né? Você acha que teve uma banalização nesse processo de pesquisa hoje em dia? Que todo mundo vem te pedir, me dá o nome da música, é track ID. Não, sabe por quê? Porque antes você tinha que ter o disco, né? Depois, com o digital, você ainda tinha que ter o arquivo. Hoje em dia, ter a música é você ter o nome dela, porque as pessoas vão ouvir o streaming, né? Então, na verdade, quando você descobriu o nome de uma música antes, você ainda ia ter que caçar o disco. E, de repente, o disco nem existia mais. Não tinha mais, você não ia... Hoje não. Então, assim, o fato de você falar o nome da música pra pessoa, você tá dando o disco pra ela. Porque ela vai ter isso pra ouvir a hora que ela quiser. Sim. Então, eu acho que é diferente hoje em dia a relação. É uma coisa... É a mesma coisa que, eu tenho 2, te dou um de presente. Entendeu? Por que não? E você não se importa de passar os nomes? Eu me importo. Começa a mudar todos os nomes das tracks. Não, eu me importo porque, assim, tem muita música que, mesmo assim, eu vou continuar penando pra conseguir elas. Que são minhas, É parte do seu processo de pesquisa, né? Sabe o que é também? Eu acho que eu fui muito traumatizado, porque... Por um tempo, tinha um povo que ficava atrás de mim, que assim, qualquer coisa que eu tocava, no dia seguinte os caras estavam lá com o disco, entendeu? Então, acho que eles competiam até pra conseguir arrumar tudo que eu tocava. Então, é muito chato isso. Não, eu ficava puta, porque às vezes eu comprava o disco, assim, aí, sei lá, você fica lá, pesquisando, aí vinha sempre um DJ e tocava todos os seus melhores discos, assim. Assim, eu optei há muito tempo atrás, eu percebi que eu não podia depender de hits, sabe, assim, de discos bons e dos discos que iam colocar na minha frente, assim, sem eu... Né, eu não tinha o que fazer, eu simplesmente tinha que esperar alguém me dar ele, me mostrar ele, assim, né? E eu percebi que eu não podia continuar assim, entendeu? Foi aí que eu acho que eu mudei meu trabalho, que eu comecei a pensar mais em mixagem, mais como que eu podia construir as coisas. Então, nessa história, tem muita coisa que eu acho que na mão dos outros não vai funcionar, e daí, né, tanto faz. Parte de ser Agora, DJ tem muita também. coisa que, tipo, eu tenho ciúmes mesmo, entendeu? Que, tipo, me custou muito pra chegar até aquilo, né? Então, sei lá, ou várias coisas que eu editei, sabe? Tipo, uma música horrível que tinha um pedaço legal, e daí... Isso já me aconteceu várias vezes. Pô, me arruma lá aquele edit que você fez. Não! Tipo, faz o seu, entendeu? Não. Mas, assim, não é uma coisa que eu me orgulho, sabe? Mas, gente, eu acho que cada um tem uma relação com a música. Eu tenho uma relação muito... passional. Eu acho, Tipo, quando eu tenho que dar o nome de uma música, pra mim, tipo, é um filho que tá indo embora, assim. E, Rê, você foi um dos primeiros artistas brasileiros a ter uma carreira sólida, internacional, numa época que isso era... Hoje é mais comum. Sim. Ainda é difícil, mas é mais comum. E você começou a tocar, tipo, nos principais clubes do mundo, nos grandes festivais lá fora, numa época que tinha você né? e o Mark. Não existia isso, né? Não existia isso. Fora que o Brasil não era o que é, né? Tipo, o Brasil era o fim do mundo, né? Era tipo Cazaquistão, sei lá, Romênia, Brasil. Era um país exótico. Era um país exótico. Eu lembro, quando eu comecei a viajar, as pessoas falavam, mas como que você veio pra cá? De avião? Ou de navio, assim, sabe? Umas coisas tipo, onde é esse lugar, afinal? Sério, muita gente perguntava isso. Hoje em dia, né, todo mundo... porque as pessoas tinham uma percepção diferente do Brasil naquela época, sabe? Totalmente, era outro lugar. Não era nada cool, assim. Nada. Hoje a nossa cena é bacana, respeitada e tal, mas antes não era tipo uma coisa... Não, e a informação, né, hoje em dia, tipo, você sabe o que acontece em qualquer lugar, né? Antes... Não que eles queiram saber, mas, né, sei lá, é mais fácil você saber, né, o que se passa em cada lugar. E como que era pra você, assim, você se sentia desafiado quando você ia tocar nesses lugares? Você tentava entender como o público pensava, o que eles gostavam? Você tinha algum tipo de preparação especial quando você ia tocar no exterior? Não, no começo, assim, depois de um tempo você começa a aprender, né? Tem lugares que eu acho que realmente são diferentes, assim. Eu sempre tive esse lance que eu mesmo criei
quando eu saí do Brasil, eu vi que funcionava em todo lugar, entendeu? Então, ok, assim. Mas sei lá, por exemplo, as primeiras vezes que eu toquei no Japão, eu via que, tipo, não tava indo, sabe? Assim, e daí eu entendi que, tipo, eu tinha que ser muito ágil e rápido lá. Então eu tocava as mesmas coisas que eu tocava aqui, mas de um jeito muito mais intenso e mais rápido, e mixava super rápido, ia colocando uma coisa em cima da outra e tal. E eu vi que esse era o jeito que funcionava lá, entendeu? Eu acho que aí você vai dosando um pouco do que você faz com um pouco que você tá lendo mesmo das pessoas, assim, né? Tem uns lugares que realmente são difíceis de ler, assim. Que eu tive Por muita... exemplo? sei lá, em Zurich, por exemplo. Sabe, é uma coisa meio alemã, mas também não é. Né? Aí as pessoas... Eu lembro, a primeira vez que eu toquei lá, tinha um clube que eu toquei várias vezes. A primeira vez que eu toquei, eu saí arrasado, assim. E daí era uma mulher que era promotor. Eu falei, nossa... quase que eu falei assim, ai, desculpa, assim, Tô né? super Ela, de não, volta. nossa, foi demais, vamos marcar outra vez. O quê? Tipo, as pessoas assim, paradas, sabe, olhando. Eu falei, gente, ninguém se mexeu, foi terrível, assim, eu saí arrasado mesmo. E pra eles, ela falou, não, mas se eles não gostarem, eles vão embora, eles não vão ficar lá. Mas como assim? Eles vieram pra dançar? Não, mas eles estão lá apreciando. Você tem que meio entender como que as pessoas são, né? Como é a personalidade assim, é uma outra dela. cultura e tal, né? Acho que até isso, hoje em dia, tá muito mais diversificado, assim, né? Muito mais homogêneo, eu diria, né? Funciona parecido em todos os lugares, assim. E você acha que pelo fato de não ser... A música eletrônica não, essencialmente... Não, em sua maioria não ter letra, não ter, sei lá, linguagem... Tipo, uma barreira de língua, você acha que ajuda a conectar mais as pessoas? Eu já achei redor do isso. mundo? Eu já achei. Hoje em dia eu não acho mais. Eu acho que hoje em dia, tipo, você vai ter já linguagens extremamente claras e definidas que vão definir o tipo de pessoa, sabe? Por exemplo, música comercial antigamente era uma coisa bem relativa, assim, né? Eu lembro, assim, aqui em São Paulo, nos clubes de Playboy, no fim dos anos 90, tocava Thomas Bangalter, sabe? Assim, aquele selo dele, rolê. Todos os DJs Playboys tocavam para público de Playboy todos os releases daquele selo. Sim. Né? Eu lembro quando começou essa história de David Guetta, assim, que era um comercial globalizado, né? Era uma coisa que unificou, assim, tipo, criou uma linguagem no mundo inteiro do que era comercial. E eu acho que hoje em dia você tem, assim, você tem um techno que vai ser comercial, que quem vai gostar é um tipo de gente, sabe, assim... E você tem um techno que vai ser o tipo de gente oposto, assim. Essa história de não ter letra e tal, eu achava isso há 20 anos atrás. Hoje em dia eu não acho mais, não. E como brasileiro, você acha importante levar um pouco da nossa identidade musical ou não? Eu faço techno sem me importar muito com a cultura que tem aqui, assim. Eu acho que a identidade vai estar em outros aspectos, assim. Não é necessariamente tocar uma música que tenha samba, sabe? Assim, é uma coisa que foi cobrada de mim a vida inteira. Eu falava, você era cobrado em relação a isso? Muito, muito. Tipo, você é do Brasil? Aí eu ouvia a minha música e falava, é isso que você faz? Mas, tipo, é a mesma coisa, sabe? Falei, mas por que francês pode ficar sampleando disco e eles têm a cara deles e na minha vez eu tenho que fazer música folclórica, entendeu? Tipo, sim. Eu sempre achei muito nada a ver isso. Eu acho que ela se reflete de outras maneiras, porque você tem uma bagagem musical enorme, né? Até isso eu acho. Até essa coisa de você não ter tudo categorizado, de você juntar vários tipos de música. Isso é uma coisa brasileira, eu acho. Agora tá na moda, assim, né? Sei lá, tem várias facções aí na Europa que fazem isso, mas eu acho que é uma característica brasileira. Até porque o público aqui vai ser assim, né? Tem muita gente que fala, eu gosto de techno e tal, né? O cara foi pra Berlim, passou uma semana lá, aí ele volta, não, techno e tal. Aí depois de 40 minutos de techno, o cara já começa a olhar o celular e tal. Desculpa, meu filho, eu não acho que você gosta de techno. Não é bem isso, né? Não, mas a pessoa precisa desse monte de informação, sabe?
Enquanto que na Alemanha, o cara vai ouvir 8 horas daquilo. E se mudar um pouco, ele vai achar ruim, sabe? Sim, porque tem isso mesmo. Tem. E sobre esse lance de você ter uma bagagem musical super ampla, queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o selo Quadrado Mágico. O Quadrado Mágico, assim, é um selo que eu fiz com um amigo meu lá de Brasília, o Miguel. Ele faz muito festival, assim, fazia, né? Não, ele sempre trabalhou muito com festivais grandes, assim, e coisas mais de rock, assim, que reunia muita banda e muita coisa. E fora fazer festa também, de eletrônico, que eu tocava bastante lá. E daí a gente começou com essa ideia de achar uma ponte entre as duas coisas. Eu acho que é muito possível isso, sabe? Pra mim, o techno e o rock psicodélico... Techno eu digo na forma mais abrangente possível, assim, né? E daí eu comecei com essa ideia de começar a fazer remixes de bandas de rock psicodélico, numa versão dance, né? Mas, assim, um dance psicodélico também, né? E daí a gente fez algumas coisas. No fim, deu uma parada, assim. Mas é um projeto que tá aí, assim. Às vezes a gente faz. E tem muita banda, muita. E daí, por causa disso, eu comecei a descobrir, assim, principalmente lá na Brasília, Goiânia, né? Tem muita banda e banda muito legal, assim. Isso é uma coisa legal, que nem a gente tava falando de DJ e música eletrônica. Pra banda também, sabe? Tipo, tem muita banda soando hoje em dia. Tipo, tem muito plugin, tem muita coisa simulando todos os equipamentos antigos que dificilmente alguém ia ter acesso aqui. E hoje em dia você tem um monte de banda, sabe, assim, com aquela sonoridade realmente de época e de psicodelia e tal. Por causa dessa parte, né, de plugin, de ser mais acessível para todo mundo, assim. É um universo bem, bem legal, assim. E uma coisa que eu achei engraçada, antigamente, quando eu fazia um remix, tipo, eu já fiz remix pra banda e tal, né? Há muito tempo atrás. E as bandas sempre odiavam, né? Assim, todos os integrantes sempre vão reclamar. Baterista é o primeiro, né? Porque a bater num remix dance, a bateria é a primeira coisa a ir embora, né? Aí, porra, você tirou as coisas. Rapaz, meu filho, né? Não é assim. Aí vem... Não, o baixo ficou meio baixo, né? Músico é assim, né? Eles sempre vai querer que... Eles não têm noção do todo, né? Eles só conseguem olhar pro instrumento deles, né? Assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, os caras... É engraçado, porque é toda uma geração que já tá acostumada com a música eletrônica, com dance music. Apesar dos caras tocarem rock, eles também gostam. Antes tinha uma rivalidade, né? Não só uma rivalidade, mas, assim, um desconhecimento, assim, né? Tipo, dance é poperô e tal, né? Ninguém sabe tocar nada. Aperta botão. Isso faz tempo que eu não escuto. Hoje em dia, as bandas também apertam botão, né? Sim, eles trouxeram. Então, é uma coisa legal, assim, tipo... Hoje em dia, até o baterista vem e fala, porra, ficou legal e tal. Uau. Que diferença, né? E... Você tem uma rotina, assim, de trabalho? Porque tem gente que, eu vou pro estúdio todos os dias, eu vou treinar todos os dias. Você tem uma rotina, assim, que, eu tiro tantas horas do meu dia pra dedicar ao meu trabalho ou não? Sim. Sim. Você acha que a rotina é importante? Acho que sim. Acho que sim. Pra mim, pelo menos, Tem gente que, ao contrário, né? Fica sem ir no estúdio, assim, aí na hora que vai, faz um monte de coisa. Eu não, eu sou meio lento, então eu vou fazendo coisa, todo dia eu faço alguma coisa. Às vezes, uma coisa que eu fiz que eu não achei que tava legal, eu vou lembrar um ano depois e vou fazer, sabe, assim. Pode ser perfeccionista, né, Renato? Você fica ali... Não é nem... a ideia fica no ar ali, entendeu? Às vezes eu não sei o que fazer com ela, aí depois de um ano eu lembro, assim, falo, nossa, vou fazer isso, sabe? Não eu não sou nenhum exemplo, eu acho, entendeu? Eu sou bem caótico e bagunçado e tal, mas todo dia eu faço alguma coisa, assim, todo dia. E o que você tem escutado de música eletrônica que te chamou a atenção? Tem uma geração nova boa que tá vindo aí. Você sente que seu trabalho contribuiu para toda esse número de produtores, assim, que não sei dizer. São inspirados, que se inspiraram em você, né? Não sei dizer. DJs eu acho que sim.
Produtores eu não sei dizer. Eu nem acho que eu não consigo ver, assim, o meu trabalho, eu acho que ele tá mais... Eu não tenho um processo, uma sonoridade X, sabe? Eu tenho mais ideias que eu faço elas acontecerem, assim. É diferente, tem caras que, né, você vai ouvir tudo que eles fizeram nos últimos 20 anos, vai ter tudo a mesma cara e tal. E eu não sou assim, então é difícil dizer... É difícil de eu conseguir ver isso em outra pessoa, sabe? Assim, mas como DJ eu vejo muita gente, às vezes, tipo, tem uns caras, isso aí, né, tipo um cara novinho e tal, tocando, fala, nossa, demais, tal. Aí depois o cara vem falar comigo e fala, porra, eu me inspiro em você, tal. Falo, por isso que eu gostei tanto. Não, mas é a mesma linguagem, entendeu? Tipo, o cara vai tocar coisas que eu também vou gostar, assim, né? E... Você consegue lembrar de alguém que você falou, nossa, gostei? Meio da nova geração, assim? Putz, de DJs? Eu sou péssimo pra... É só eu ter que falar isso que eu... Já começa a me dar um branco, Todo mundo esbarra nisso, né? Eu também. Fala o nome de alguém, não sei. Eu sou péssimo pra nome. E o pior é que tem um monte de gente que eu gostaria de falar, sabe? Que eu gostaria de dizer que eu gosto, assim. Bom, tem muita gente no selo, né? Aliás, o seu selo, que é o Massa, que é incrível. Eu toco várias coisas do selo. Obrigado. Também. Vocês têm feito um trabalho muito legal de curadoria e têm reunido não só nomes que já têm um trabalho mais consolidado com jovens talentos, né? Fala um pouquinho pra gente do selo. A minha ideia, a minha e do Fernando Moreno, né? É principalmente essa, de dar um espaço pra gente daqui, mas não, assim, não tem regra pra nada, né? Já tiveram releases de gringos ou de gente mais conhecida e tal. Mas, assim, a princípio é dar uma movimentada, assim, né, nas coisas. Eu fiquei até surpreso em ver o quanto que as pessoas gostam, assim, e um monte de gente que me manda música fala, pô, tipo, puta música foda, assim, de repente o cara devia estar mandando pra um selo muito maior e tal. E, cara, não, imagina, eu quero lançar no seu selo e tal. Fala, pô, que demais, sabe? E, assim, sei lá, eu acho que é importante dar... eu acho que, assim, hoje em dia é tudo tão formatado, sabe? É tudo tão pasteurizado. Eu acho que o mais importante, pra mim, assim, que eu tenho olhando agora, a gente já lançou, sei lá, acho que 11 releases. Outro dia eu tava olhando todos eles. O mais importante é mostrar pras pessoas que você não precisa ser igual a todo mundo, entendeu? Eu acho que, assim, o selo tem uma unidade... Cada disco não tem nada a ver com o outro, mas tem uma cara, entendeu? E eu acho que tudo na vida devia ser assim, né? Essa formatação, isso é coisa de gente que não tá lá pela música, sabe? Esses Beatport da vida, quer vender, Spotify, esses caras, assim, é gente que não tem o menor interesse em música, né? E eles estão fazendo isso, Pioneer... eles estão formatando tudo. Tudo bem, eles estão pensando em business, né? Mas não é só isso. Você não pode se deixar levar por isso, entendeu? Tem que ser um meio a meio, assim. Você tem que se utilizar do que eles criam, mas eles não podem mandar na produção artística. E na verdade, eles não estão mandando. Parece que as pessoas que querem ser mandadas, elas estão se entregando. Elas né? que buscam isso, né? Porque... tipo, não tô falando que eles são vilões, mas as pessoas... Tipo, elas estão pedindo pra ser escravizadas por Mas eles. é porque o caminho é mais fácil, mais rápido. Acho que encurta todos os processos ali. Então, eu não sei se é mais fácil, porque aí também você começa a criar, vamos supor, você gosta de tal estilo que é assim, assim, assado, e daí vai ter alguém que vai fazer isso muito bem, né? E que acaba virando uma norma. Então, se você não soa daquele jeito, também... Então, não é tão mais fácil assim. Né? Porque, assim, tem vários caras muito bons que estão aí pelo dinheiro. E pra você ter uma música soando como a deles, não vai ser fácil, entendeu? Enquanto que, na verdade, é uma visão errada. Você não precisava estar soando que nem ele. Você podia estar conseguindo por outros caminhos. Então, eu acho que o selo agora, a missão mais importante é essa.
entendeu? É mostrar que, tipo, tem outros caminhos, sabe? Que tudo pode ser legal, assim. Tem muita gente que né, tipo, que me manda coisa e fala, vamos fazer assim, assim, assado e tal. Tá todo mundo sempre disposto a mexer na música e tal. Então, tem sido muito legal isso, assim. Fora esse contato, assim, com gente mais nova e tal, eu acho bem legal isso, assim. É interessante, né? Porque você nunca perdeu. Acontece, às vezes, com os artistas mais que são de, sei lá, mais antigos, assim. Não mais antigos, mas, tipo, tem uma carreira mais longa e você meio se acomoda, às vezes, né? Começa a se desconectar. Totalmente. Se é mais velho e deu certo, desconecta porque tá dentro de um mundinho ali, da que bolinha um espiral que vai descendo dentro dele mesmo, né? Se não deu certo, aí é um espiral de reclamações e de xingar as pessoas. E tipo, na boa, eu não tenho paciência pra velho mais, assim, entendeu? Os jovens estão sempre lá, a fim de fazer, entendeu? Com uma puta energia e tal. Porra. Estão abertos a te ouvir também. Pra né? tudo, entendeu? E eles trazem muita energia, Sim. assim, né? E é muito legal quando você tá aberto a receber essa energia. Pelo menos eu me renova, sabe? Me estimula a sempre querer ouvir coisas novas e, sei lá, tocar coisas diferentes senão a gente vai ficando pra trás mesmo, vai ficando os velhos, reclamão. Não, e tocando pra velho, Tocando pra velho, Tocando pra velho, que tipo, não é nem um pouco legal, o que eu tô afim de fazer. E falando em tocar, como é que você enxerga esse momento e o que você espera quando a gente começar a retomar? Você tá com saudade das pistas? Tô, né? Muito estranho, né? Ficar sem tocar, assim. Eu fiz live... Você nunca ficou tanto tempo sem tocar na vida, né? Nunca. Agora eu até acostumei, assim, mas é estranho, assim, né? Fiz vários lives, tá? Mas live também é uma coisa que eu não... sei. Eu comecei a fazer outras coisas, tocar outro tipo de som e tal, porque eu achava meio... Eu na sala de casa lá, pulando, assim, falei... Eu não vejo muito sentido em fazer isso. Porque tá faltando o elemento principal, entendeu? São as pessoas, que são as pessoas, que é aquela energia que é gerada na hora, assim. E, sei lá, tipo, a pessoa fica lá me assistindo, né? Eu acho que pra quem tá em casa, até foi muito importante, Não, no né? começo foi. É louco porque, assim, né, já parece tanto tempo que o contexto... Mas faz bastante tempo, o contexto gente. mudou totalmente. Antes tava todo mundo trancado em casa e tal, então... né, vibrando com as lives, né? E agora, realmente, tipo, outro dia eu vi o Carlos Santana tocando no Woodstock, entendeu? Por que alguém vai me assistir tocar se você pode ir lá no YouTube ver o Carlos Santana tocando no Woodstock, pô? Então, sei lá, eu acho que o legal disso tudo é essa interatividade, né? Que nem teve naquela festa onda, aquelas coisas no Zoom, sei lá. Né? Que no fim das contas não é a música o elemento principal. Na verdade, o DJ fica meio... Ele faz parte, mas não é o principal, né? Ele é só a desculpa pra estar todo mundo ali. Junto ali, se falando, interagindo, né? Que é a coisa mais importante. Eu acho, sinceramente, que quando acabar tudo isso, vai tudo voltar ao normal sim, sabe? Tipo... quando realmente puder, quando não existir mais... Quando tiver vacina, enfim. Tanto é que, tipo, a gente, né, todo mundo já viveu a vida inteira de um jeito, assim, assim que puder voltar, eu acho que volta tudo ao normal. Igualzinho. Espero. Eu também espero muito que isso aconteça. Agora chegou a hora do mix de perguntas. E meu convidado tem que responder rapidamente com a primeira coisa que vem à cabeça. Você tá pronto? Não, né? Não, nunca. Sinto saudade de tocar em festa. Em festa? Qualquer festa! Uma. Não tem um lugar específico, tipo um clube, um festival? Não. Qualquer uma. Com pista, né? Seu álbum favorito? Um álbum? Impossível isso. Fala primeiro! Qualquer um? Gente, ai, não sei. É tipo a pior pergunta do mundo pro músico. Não sei dizer. Steve Reich, música para 18 músicos. Uma coisa que você ouve e muitas pessoas não imaginam. Frank Zappa. Isso não é difícil imaginar, não. Isso eu imagino que você ouve. Esses dias eu comprei um disco do Rod Stewart,
Que eu falei, esse é o tipo de disco que eu não quero que ninguém saiba que eu comprei. Mas, puta, o pior é que é legal. Bom, uma música coringa que faz sucesso em qualquer set. Não pode ser a pontapé. Não, pontapé não é mais Ah, coringa. lógico que é. Não, já Mas foi, já foi. As pessoas acho que... Você pode fazer Música algum... minha? Você pode... Não necessariamente sua. É. Uma música coringa que você sempre tem. Ah, Aquela tipo, bati o cajado, a pista abriu. Vamos lá recuperar a pista. Adonis Lack of Love. Essa é boa mesmo. Rê, é isso. Obrigada. Obrigado demais. Deixa eu ver, falar com você. A gente só se cruza meio rápido, É, assim. né? Obrigado a você, imagina.